Em um dos nossos vídeos, a gente explicou por que testes de análise da personalidade a partir da análise corporal não possuem evidências científicas. Mas naquele vídeo nós não falamos sobre um dos principais argumentos por trás da análise corporal e que parece dar suporte à noção de que o nosso corpo e a nossa mente são moldados pelo desenvolvimento do nosso sistema nervoso a partir das nossas experiências. E o argumento é o da mielinização. Seria esse fenômeno verdadeiro? E se sim, quanto que ele poderia nos ajudar a explicar sobre o nosso comportamento, sobre a nossa personalidade e sobre o nosso corpo? Então fica aí, porque no episódio de hoje a gente vai responder a tudo isso. Bom, antes de mais nada, a gente precisa lembrar o que seria essa análise corporal e o que ela diz sobre a tal da mielinização. E antes de tudo, reforço que não estamos falando aqui da análise da linguagem corporal, e sim daquela ideia de que seria possível supor a maneira como a pessoa se comporta a partir do formato do corpo dela. E de acordo com a análise corporal, nós passaríamos por 5 etapas desde a nossa gestação até aproximadamente os 5 anos de idade. E cada uma dessas etapas possuiria o potencial para deixar algum tipo de trauma marcado em nós. E como são 5 fases, existiriam 5 sentimentos associados a esses traumas. Ou seja, um sentimento para cada etapa. Os sentimentos seriam de rejeição, abandono, manipulação, humilhação e exclusão. A proposta da análise corporal é de que a maneira como nós lidamos com esses sentimentos durante a nossa formação vai moldar não só a nossa mente, por meio daquilo que eles chamam de traços de caráter, mas também moldaria o nosso corpo. Bom, no nosso vídeo anterior sobre esse assunto, nós explicamos o porquê de essa hipótese não ter embasamento científico algum. Porém, um dos argumentos mais usados para sustentar essa ideia é a de que a modelagem do corpo e da mente seria possível por meio da mielinização, que seria o processo que encapa os nossos neurônios com um invólucro denominado mielina. E se você está se perguntando se a mielina existe, já te digo que sim, ela existe. Você provavelmente estudou sobre ela no colégio. Os analistas corporais, sim, estão certos ao afirmarem que essa estrutura existe. E eles também estão certos em dizer que ela envolve o neurônio. Então, pelo que tudo indica, parece que o argumento deles tem validade na ciência, certo? Na verdade, não. A estrutura denominada bainha de mielina, sim, existe. E sim, ela envolve os neurônios gerando o resultado final como se fosse o rocambole. Mas não, ela não tem a capacidade de moldar o corpo ou a sua personalidade. A função da bainha de mielina é servir como uma espécie de isolante em volta da estrutura do neurônio, que nós chamamos de axônio. Feito isso, a mielina é capaz de aumentar a velocidade de transmissão de informação do neurônio para outro lugar. Para ficar mais fácil, imagina aquela brincadeira de criança em que 2 copos são conectados por um fio e um consegue ouvir o que o outro fala na ponta oposta por meio da condução das ondas sonoras que é feita pelo barbante. No caso dos neurônios, é como se eles enviassem informação de uma forma parecida, mas esse sinal é ainda mais rápido, porque eles estão envolvidos pela bainha de mielina. Para você ter uma ideia, um neurônio mielinizado pode ter uma velocidade de condução de impulso de cerca de 120 metros por segundo, cerca de 100 vezes mais do que dos neurônios sem mielina. E se você prestou atenção nessa última frase, já entendeu que nem todos os neurônios do nosso corpo possuem essa bainha de mielina. Isso porque a mielinização é mais requisitada em neurônios responsáveis por atividades que demandam velocidade e precisão, como movimentos, reflexos, raciocínios sofisticados e coisas parecidas. Os neurônios sem mielina, por sua vez, estão mais responsáveis por movimentos digestivos e controle da produção de hormônios, que não dependem tanto assim de rapidez ou precisão. Talvez você se pergunte se não seria útil esses neurônios também possuírem a bainha de mielina para enviar seus sinais mais rapidamente caso fosse necessário. Porém, neurônios não mielinizados ocupam menos espaço e gastam menos energia para enviar informações. Logo, o custo-benefício acaba fazendo essas vias ficarem sem a mielina. Ou seja, as vantagens da baía de mielina para os organismos, elas são várias. Por exemplo, aumento da eficácia da fuga, do ataque, melhor sincronia muscular,
refinamento dos movimentos, melhora do processamento de informações complexas. No entanto, o custo para se manter essa estrutura limita a quantidade dela no nosso sistema nervoso. Ok, mas alguém poderia dizer então que apresentar as funções da mielina não refuta a hipótese de que a mielinização molda a nossa mente e molda o nosso corpo. Bom, na verdade, compreender o que é e como funciona a bainha de mielina permite entender o que há de errado com o argumento da análise corporal. Apesar da importância imensa da bainha de mielina para os nossos processos cognitivos, não é ela que vai moldar a nossa personalidade. Afinal, a função dela é gerar um padrão mais efetivo de envio de sinais pelos neurônios, e não de gerar os processos mentais em si. Talvez isso fique um pouco mais claro pensando em um exemplo de doença que degenera a bainha de mielina: esclerose múltipla. As lesões da mielina geram sintomas como problemas sensoriais, perda parcial da visão, fadiga, diminuição do controle motor. Alguns problemas cognitivos podem ser observados, como dificuldade de concentração, perda de memória. Mas se a mielina realmente fosse responsável por moldar a nossa mente, nós veríamos uma mudança completa de personalidade em pacientes com esclerose múltipla. E não, isso não acontece. E esse exemplo não serve só para a mente, não. Ele também serve para o corpo, já que o corpo também não é afetado diretamente pela perda da mielina. E essa é só mais uma prova de como que o formato do seu corpo não é ditado pela mielinização. Para você ter uma ideia, o tamanho da mielina é medido em micrômetros, sendo que 1 micrômetro equivale a 1 metro com 6 zeros na frente. Pelo fato de essa estrutura tão pequena estar restrita a partes específicas do nosso sistema nervoso, é fácil entender que nosso formato corporal não é definido por ela. Bom, se você ainda não está convencido, vamos dar uma olhadinha no que os analistas corporais dizem a respeito do desenvolvimento da bainha de mielina ao longo da nossa vida. No começo do vídeo, nós falamos sobre as 5 etapas que eles dizem que todos nós passamos até os 5 anos de idade. De acordo com os defensores da análise corporal, a mielinização seguiria também um processo de 5 etapas, começando no cérebro e descendo em direção à medula, até chegar no final. E essas 5 etapas coincidiriam com aquelas sensações que falamos antes: rejeição, abandono, manipulação, humilhação e exclusão. Portanto, o processo de mielinização seguiria em associação à modelagem do corpo a depender da fase em questão. Por exemplo, de acordo com a análise corporal, o traço de caráter esquizoide seria definido durante a gestação como uma maneira de lidar com a sensação de rejeição. E também, de acordo com eles, durante a gestação, a mielinização se concentraria no cérebro, o que faria uma pessoa predominantemente esquizoide demonstrar um corpo esguio, com um tamanho de cabeça que se destaca, como Steve Jobs, por exemplo. Importante lembrar que esse exemplo do Steve Jobs não foi a gente aqui do canal que criou. Ele foi retirado de um vídeo de um analista corporal. A gente não mediu e nem avaliou a personalidade do Steve Jobs pelo tamanho da cabeça dele, beleza? Então, de acordo com os analistas corporais, o tamanho da cabeça seria proporcionalmente maior em indivíduos esquizoides do que em outras pessoas, porque a predominância desse traço de caráter coincidiu com a fase de mielinização do cérebro. E essa lógica se seguiria para os traços seguintes associados às outras 4 fases, sendo que cada etapa induziria um padrão de mielinização de corpo e de caráter. E esse processo estaria completo aos 5 anos de idade, quando todos os traços de caráter estariam formados. Bom, nesse ponto, precisamos entender o que os achados da neurociência realmente dizem sobre o desenvolvimento da bainha de mielina ao longo da nossa vida. Os estudos de neuroimagem têm demonstrado que a mielinização realmente se inicia durante a gestação, mais precisamente do meio para o final da gravidez, mas não começa no cérebro, como os analistas corporais propõem. Ela se inicia no tronco encefálico, uma região entre o cérebro e a medula espinhal. Nos primeiros 8 meses após o nascimento, a mielinização segue em áreas como o diencéfalo e o corpo caloso. E a partir daí, o resto do cérebro é mielinizado de forma muito mais lenta.
só atingindo o ápice da maturação entre os 30 e 40 anos de idade. Uma idade bem distante daqueles 5 anos que foram propostos pelos analistas corporais. A medula também se mieliniza após o nascimento no sentido da cervical até o fim da coluna. Essas mudanças permitem o maior controle dos bebês em relação aos seus próprios movimentos, o que pode ser observado ao longo do desenvolvimento em situações como capacidade de sustentar a cabeça, capacidade de ficar sentado, capacidade de ficar de pé. O processo de mielinização do sistema nervoso é longo e está sob forte influência do meio em que o indivíduo está inserido. Além disso, é importante destacar que o cérebro não se mieliniza de maneira uniforme. Ou seja, algumas áreas são mielinizadas antes de outras. Por exemplo, as áreas do cérebro responsáveis pela compreensão da linguagem vão passar pelo processo de mielinização antes das áreas que produzem a linguagem, o que leva a criança primeiro a compreender a fala para depois ser capaz de emiti-la. E a parte do cérebro talvez mais interessante é o córtex frontal, que até meados dos 20 anos de idade ainda não foi completamente mielinizada, o que demonstra como que fatores externos estão realmente influenciando na maturação cerebral e reforça que seu cérebro não foi mielinizado durante a gestação. Caso você queira entender melhor o processo de interferência do meio no desenvolvimento cerebral, recomendamos que você assista o nosso vídeo, também aqui no canal, sobre neuroplasticidade. Bom, depois disso tudo, o que as evidências da neurociência nos dizem sobre a relação que a análise corporal faz entre mielinização, o formato do corpo e a personalidade? Bom, os estudos em neurociência vão mostrar o seguinte, que mais uma vez os conceitos da neurociência foram totalmente distorcidos para dar uma aparente cara científica para uma hipótese que não tem evidência científica nenhuma. A análise corporal se sustenta apenas nessas distorções e em evidências anedóticas, ou seja, em pessoas que são exemplos, que se encaixam perfeitamente nas suas ideias, à medida que aquelas que as contradizem são completamente ignoradas. E antes de finalizarmos, quero lembrar que a ideia desse canal não é fazer vocês acreditarem em tudo que eu digo simplesmente porque eu tenho informação em psicologia. O conteúdo que trazemos é retirado de livros e artigos da área. Inclusive, você mesmo pode baixar esses artigos científicos e dar uma conferida. Algumas referências desse vídeo foram retiradas do livro 100 bilhões de neurônios, bases biológicas do comportamento, neuroanatomia funcional, princípios de neurociência, além de alguns artigos que já estão aqui na descrição. E esses manuais e artigos convergem ao falar sobre a mielinização. Então, se você realmente acredita que a hipótese da análise corporal sobre a mielinização é verdadeira, pergunte-se se é mais fácil acreditar que a análise corporal está errada ou se todos os manuais e artigos de neurociências estão errados ao mesmo tempo. E toma cuidado, porque, em geral, as pseudociências adoram misturar conceitos que existem, como o da mielinização, com afirmações que são totalmente inventadas. E você, já sabia que esse argumento da mielinização para moldar o corpo e a personalidade é uma balela? Quer sugerir algum vídeo para o canal? Deixa aí no seu comentário. E se você gostou de assistir esse vídeo, lembre-se, toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Então já se inscreve no canal, já ativa o sininho e até o próximo vídeo.